Olá, nós estamos hoje novamente impossibilitados de nos reunirmos presencialmente, mas nós vamos gastar esse tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu queria orar com você agora. Vamos pedir que Deus nos dê graça enquanto a gente faz isso. Pai, nós somos gratos por Jesus Cristo, somos gratos por sua graça salvadora que tem se manifestado a nós. Somos gratos, Deus, pela nossa redenção na cruz do Calvário, pela nossa salvação, Pai. E hoje, enquanto nós estamos juntos, examinando as tuas escrituras, Pai, a tua palavra, que o teu Espírito possa nos iluminar, Pai, que o teu Espírito possa nos revelar a tua vontade, o teu propósito para as nossas vidas, de acordo com a tua palavra, Pai. Nós pedimos a tua graça nesse tempo de estudo, nesse tempo de leitura da tua palavra, pedimos o teu favor, Pai, para que nós possamos realmente compreender a tua palavra e que ela possa ter morada dentro de nós e frutificar em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Bom, nós temos estudado esses dias, começado a estudar o livro de Gálatas, e no último culto nós fizemos um breve resumo, uma linha histórica, desde Abraão até o tempo de Jesus, e eu creio que já deu bastante entendimento para todo mundo sobre a aliança de Abraão, a aliança de Moisés, que era a lei, e a nova aliança em Cristo. E ainda antes de nós entrarmos propriamente no livro de Gálatas, eu queria te dizer que o tema de Gálatas é a graça de Deus, é a liberdade que a graça nos concede em Cristo, e como que nós não devemos nos remover dessa liberdade, não devemos retroceder de novo para um jugo de escravidão, mas permanecermos na liberdade que a graça nos traz. Então, antes de propriamente estudarmos o livro de Gálatas, começarmos hoje com o capítulo 1, eu queria que a gente estudasse um pouco e entendesse melhor o que é a graça de Deus. Eu escrevi aqui que a graça de Deus é o favor imerecido de Deus para com o homem pecador, que jamais conseguiria se justificar perante Deus pelos seus próprios esforços ou pelos seus próprios atos. Então a graça de Deus é essa misericórdia de Deus que alcança o homem que ele jamais conseguiria, ele jamais poderia se justificar. A Bíblia é tão clara quando ela diz que ninguém vai ser justificado pelas suas obras ou pelo cumprimento da lei, porque o homem não pode cumprir a lei. Então a graça de Deus é esse favor que Deus demonstrou aos homens de tornar possível ao homem ser justificado, ser perdoado, ser feito regenerado através da misericórdia de Deus. E diz assim que é Deus tornando o homem justo simplesmente pelo seu amor e misericórdia. Não foi aquilo que eu fiz, não foi aquilo que eu deixei de fazer, mas é um ato de Deus de conceder ao homem justificação. Isso é a graça de Deus. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre o que não é a graça de Deus. Então, ainda completando aqui, Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E lá é tão claro dizendo assim, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia nos mostra que se alguém pudesse ser justificado pelas suas obras, ele teria do que se gloriar, ele teria do que bater no próprio peito e dizer, olha, eu consegui porque eu guardei a lei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ele está dizendo, não, isso não é possível. Não é possível ao homem ser justificado, não é possível ao homem ser salvo pelas suas obras. Fala, a salvação ela é mediante é pela graça mediante a fé, para que ninguém se glorie. Mas existe também um conceito errado do que seja a graça de Deus. É sobre isso que eu queria falar um pouco. O que a graça de Deus não é. Mesmo na época de Paulo, já havia uma controvérsia, pessoas dizendo Paulo é um pregador de libertinagem, Paulo é um pregador de falsas doutrinas, porque ele prega que não se cumpra a lei, ele prega que não se respeite a lei de Deus. Isso não é verdade. E até hoje, esse entendimento ainda é distorcido. Nós vemos que, como a gente tem falado em outras situações, a igreja vive em pontos de desequilíbrio, em extremos. Não é? De um lado nós temos pessoas, uma parte da igreja tão conservadora, tão guardadora dos mandamentos, vamos dizer assim, e não consegue nem entender a graça de Deus, porque acha que tem que cumprir aquela série de coisas para poder alcançar a salvação. E por outro lado, nós temos um outro extremo da igreja, que são pessoas que se baseiam nessa
pregação da graça distorcida para viver uma vida de libertinagem, para viver uma vida sem regras, uma vida sem nenhuma disciplina. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que eu queria hoje gastar um tempo com vocês, para que a gente entendesse o que é a graça de Deus e o que não é a graça de Deus. Como que a graça de Deus se manifesta em nossas vidas e como que nós podemos dizer que nós estamos andando na graça de Deus. Então, nós podemos começar no próprio livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, é o que o livro todo de Gálatas está falando, sobre a nossa liberdade na graça. Mas fala assim: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então não se pode confundir a graça de Deus com uma licença para darmos lugar à carne. Não se pode dizer assim, na igreja que eu estou, ou com os crentes com quem eu convivo, nós cremos na graça de Deus e não existe regras, não existe limites para nós. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos, Deus perdoou os nossos pecados presentes, passados, futuros, eu estou salvo, então eu não preciso me preocupar com nada. Isso não é o que a palavra de Deus ensina. Isso é uma distorção da verdade, isso é uma distorção da palavra de Deus e tem levado milhares ao erro, milhares pensando que são salvos pela graça, assim como tem gente pensando que está sendo salvo por praticar as obras da lei, e não conhecendo a verdadeira graça salvadora de Jesus. Então Paulo é bem claro aqui dizendo que nós não vamos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. E todo mundo sabe, quando nós falamos de carne, nós estamos falando dos nossos impulsos naturais, dos nossos impulsos terrenos, desgovernados, descontrolados, quando eu digo descontrolados por Deus, não são controlados por Deus, não são controlados pelo Espírito de Deus. Então isso é pecado. Isso é pecado. Eu vivo na graça, eu posso fazer o que quiser. Não, isso nunca foi escrito na palavra de Deus, isso nunca foi ensinado pelos profetas, pelos apóstolos. Não é isso que Paulo ensina nas suas cartas. Vamos para um outro texto também de Paulo, que é em Romanos, no capítulo 6, e vamos ler alguns versos aqui do capítulo 6. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então Paulo estava dizendo assim que a graça superabundou onde havia o pecado. Ele está falando, e agora, o que nós vamos fazer? Para a gente continuar recebendo mais graça, vamos continuar vivendo no pecado? Para receber mais perdão, para receber mais misericórdia, para termos mais abundância da graça? E a resposta dele é enfática, ele fala assim: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vamos nos lembrar, irmãos, que a graça de Deus nos permitiu que nós estivéssemos com Jesus na sua crucificação. A Bíblia fala que nós morremos com Ele, nós fomos sepultados com Ele e nós ressurgimos com Jesus para uma nova vida. E Paulo está dizendo aqui, nós que morremos para o pecado, como Jesus morreu ali, nós morremos junto com Ele, como que nós vamos viver para o pecado depois de termos morrido para Ele? Ele diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É o que eu acabei de falar. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Um dos sinais de que nós vivemos na graça de Deus, que a graça de Deus está operando em nós, é que nós andamos em novidade de vida. Nós não vamos andar naquela mesmice do passado, nós não vamos andar nos pecados do passado, nós não vamos andar nos costumes do passado, porque nós andamos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Irmãos, é tão claro aqui que o propósito da graça de Deus, que o propósito da salvação é que nós sejamos livres do pecado. Não é simplesmente ter o nosso pecado perdoado, não é simplesmente ser considerado justo, mas é realmente de ter um estilo de vida que Deus nos dá pela graça, de sermos livres do poder do pecado.
É um poder sobrenatural que vem de Deus. Isso não tem nada a ver com cumprir a lei pelo meu próprio esforço. É a graça de Deus dentro de mim. É o poder de Deus. É a nova natureza de Jesus em mim. É o Espírito Santo vivendo dentro de mim que me dá o poder para que eu não sirva mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É óbvio, se eu morri com Cristo, agora a minha vida é com Cristo. Eu vou viver com Ele. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Jesus venceu a morte. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, essa graça maravilhosa de Deus, ela me leva a morrer com Cristo, a ressurgir com Cristo para uma nova vida. E agora eu não vivo mais para o pecado, eu morri para o pecado. Agora eu vivo para Deus. E ele diz assim no versículo 12 do capítulo 6: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado. Irmãos, a diferença de uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que vive na graça, é que ela não vive debaixo do reinado do pecado. Nós já vimos em Efésios, nós vimos em outros lugares que nós estudamos, que nós vivíamos sob o curso deste mundo. Nós vivíamos escravizados ao pecado. Nós não tínhamos liberdade para dizer não ao pecado. Nós não tínhamos liberdade para viver um outro estilo de vida. Nós éramos escravos do pecado, escravos da desobediência. Mas agora está falando que não vai reinar mais o pecado das nossas vidas. Ele não vai ser um rei, ele não vai ser um senhor. Para quê? Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Eu não sou mais, por causa da graça de Deus, por causa da liberdade que a graça me dá, eu não sou mais escravo do pecado. Essa é a liberdade da graça. A liberdade da graça não é a liberdade para fazer o que eu quiser da minha vida. A liberdade da graça não é a liberdade para que eu não tenha que me sujeitar a mais nada. A liberdade, eu fui liberto do poder do Satanás, eu fui liberto do poder do pecado, eu fui liberto do poder da morte através de Jesus Cristo ali na cruz. E ele fala assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu vejo que uma das coisas que a igreja moderna tem perdido de vista é aquele texto que diz assim: ou não sabeis que vocês são santuários do Espírito Santo? Nós temos perdido essa noção de que o nosso corpo, que nossa carne, ela é a moradia, ela é o templo do Espírito de Deus. Quando Jesus vem para a nossa vida, quando o Espírito Santo vem morar em nós, essa carne nossa é o tabernáculo do Espírito. E aqui está dizendo assim: eu não vou apresentar os meus membros ao pecado, os meus olhos, as minhas mãos, a minha boca, a minha língua. Eu não vou estar dando os membros do meu corpo, do santuário de Deus, do santuário do Espírito, para o pecado. Não apresenteis os vossos membros. Mas ele fala assim: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A nossa liberdade, ela nos dá a capacidade, a liberdade na graça me dá a capacidade, me dá liberdade. Eu posso escolher fazer isso, de chegar diante de Deus e falar: Deus, o meu corpo é teu. A minha boca é tua, Deus. Os meus olhos são teus. As minhas mãos estão aqui para abençoar as pessoas. Os meus pés para me levar onde é a tua vontade. Nós voluntariamente nos damos a Deus, porque a graça nos liberta para isso. A graça nos liberta para apresentarmos os nossos corpos a Deus como um santuário, como instrumentos de justiça. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, irmãos, definitivamente, a Bíblia é muito clara. A graça não é uma licença para o nosso pecado. A graça é o poder de Deus para nos livrar do poder do pecado. Versículo 15: pois que,
Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Paulo é categórico. De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, nesse ponto que a graça de Deus me libertou, eu posso escolher ser escravo do pecado novamente. Eu posso escolher oferecer os meus membros para o pecado, mas ele fala, se você é escravo do pecado, o fruto disso vai ser o quê? Morte na sua vida. Mas não é isso que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado a capacidade pela graça de sermos servos da obediência para a justiça. E ele diz assim no versículo 17, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina a que fostes entregue. Qual era a doutrina que Paulo ensinava? A doutrina que Paulo ensinava era o evangelho da salvação pela graça. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Esse é o propósito de Deus, que nós sejamos feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, quando a gente lê esse texto, e é o mesmo autor de Gálatas, então não há contradição aqui. Ele está nos dizendo claramente que a graça de Deus é o poder de Deus para nos levar a uma vida de santidade diante de Deus. Não somente fomos justificados na cruz, nossos pecados perdoados, nossas ofensas apagadas, o escrito de dívida cancelado, mas agora, por causa dessa nova natureza e por causa da graça de Deus em nós podemos viver livres do poder do pecado. Vamos ver mais um outro texto agora em Gálatas, no capítulo 5. No versículo 16 diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Anda no espírito. Como é que nós vamos viver essa vida que Deus requer de nós, que Deus planejou para nós como novas criaturas? Não é me esforçando para obedecer uma série de coisas, não é me esforçando para ter uma série de regras estabelecidas na minha vida, mas é andando no Espírito. É impossível para alguém que anda no Espírito que ele vá satisfazer os desejos da carne. Ele diz no versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Uma outra versão diz, a carne milita contra o Espírito. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A pessoa que vive na graça, ela é guiada pelo Espírito. Há muitas pessoas, que dizem que estão andando na graça e que não são guiadas pelo Espírito. Elas estão simplesmente arranjando uma desculpa para viver uma vida de pecado, para viver uma vida sem nenhum tipo de freio e dizendo, eu vivo na graça de Deus. Aqui não é isso que está dizendo. Está dizendo que nós, que andamos pelo Espírito, que somos guiados pelo Espírito, estes são os que não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo claramente aqui, se a prática da vida são esses frutos da carne, se o fruto da vida de uma pessoa são esses pecados, porque são pecados, como essa pessoa pode pensar que está andando na graça de Deus e que está vivendo na graça de Deus e que está sendo salva? Os frutos mostram onde nós estamos, os frutos mostram onde nós estamos estabelecidos, onde está a nossa fé. Mas aí ele diz, mas o fruto do Espírito é benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí ele diz, contra essas coisas não há lei. Meu irmão, se você anda nos frutos do Espírito, você não precisa de lei. Não precisa ter uma lei dizendo para você não ser cheio de amor. Não precisa ter uma lei para dizer que você não deve ter gozo, que você não deve ter paz, que você não deve ser longânimo. Porque essas coisas, elas não precisam de uma lei para restringir nada disso. É o fruto do Espírito. Mas toda a lista que nós lemos antes, olha o que acontece no mundo quando não há regras, quando não há limite e toda a maldade é liberada. Nós não gostaríamos de viver numa sociedade dessa. Nós não gostaríamos de viver num lugar onde não houvessem regras. Mas muitos cristãos querem trazer a ideia de uma igreja sem regras, sem limites. Nós vivemos na graça, nós não temos que ninguém nos dizer nada. E isso é falso. A Bíblia, o Novo Testamento é cheio de ensino. O Novo Testamento é cheio de correções de conduta. O próprio livro de Gálatas, no último capítulo, fala como nós devemos proceder com aqueles que estão errando dentro da igreja. Então, irmãos, nós temos que desfazer essa ideia. Os que andam debaixo da lei, os legalistas não estão sendo salvos, os que andam debaixo da graça. Ninguém me toca, eu estou vivendo na graça, eu faço o que eu quero, Jesus me perdoou. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Nós estamos vendo vários textos aqui que nos mostram que a graça nos leva a uma vida de santidade. A graça nos leva a uma vida de frutos do Espírito. Isso é a verdade. Fora disso, nós estamos enganando a nós mesmos e tentando enganar outros. Amém? Um outro texto que eu queria ver com vocês é no livro de Tito. Tito também é outra carta escrita por Paulo, o mesmo autor de Gálatas. E no capítulo 2, ele começa a advertir Tito, ele diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, que sejam graves, ou sejam sérios, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Paulo está aqui ensinando a Tito como ensinar a igreja que Tito pastoreava. Olha, ensina aos velhos, eles têm que ser sóbrios, eles têm que ser sérios no que eles falam, eles têm que ser prudentes, eles têm que ter uma fé sadia, eles têm que ser sadios no amor, eles têm que ser pacientes. E aí ele continua dizendo, as mulheres, idosas semelhantemente, sejam sérias no seu viver como convém às santas. Há um modo de viver, lembra que nós já falamos sobre isso? Há um modo de viver digno do nosso chamado. Isso mostra que existe um modo indigno. Isso mostra que existem muitas pessoas que pensam que estão agradando a Deus, que estão vivendo na graça, mas estão vivendo a vida de um modo indigno, de um modo que não agrada a Deus. As mulheres, ele está dizendo, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Então, há uma série de ensinamentos que Paulo trazia, que estabelecia nas igrejas, de uma forma de viver digna de alguém que vive na graça de Deus. Continua dizendo que as mulheres devem ser moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãos, quanto nós temos visto isso acontecendo? Pessoas que levam um estilo de vida leviano, mundano, profano e que invocam sobre elas o nome de Cristo e o nome de Deus, a palavra de Deus, está sendo blasfemada. Quantas vezes nós escutamos pessoas dizendo assim, para ser crente como os crentes que eu conheço, eu prefiro não ser. Porque o nome de Deus tem sido blasfemado, a palavra de Deus tem sido zombada, porque pessoas querem viver uma vida totalmente separada de Deus, uma vida que não tem nada a ver com o caráter de Deus, a personalidade de Deus, que não é Cristo vivendo naquela pessoa de forma alguma.
e invocando para ela o título de cristão. Isso é uma vergonha para o Evangelho. E isso não deve ser assim no nosso meio. Ele diz assim, exorta semelhantemente aos jovens. Então, olha, está falando para os velhos, para as senhoras, para as mulheres mais novas, para os jovens. Ele está dizendo agora que eles devem ser moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Há uma outra tendência muito terrível hoje na igreja, que é querer contemporaneizar a linguagem, falar como o mundo fala. Paulo está dizendo aqui que nós devemos ter uma linguagem irrepreensível, uma linguagem sadia. Para quê? Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Como é que o adversário vai ser envergonhado quando a nossa vida é um testemunho? E ele continua dizendo, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então, a nossa vida regenerada por Cristo, a nossa vida na graça de Deus, ela deve ser, como Paulo dizia, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. Cristo vivendo em mim, a consequência disso é uma vida agradável a Deus, é uma vida que é um testemunho diante das pessoas, no nosso andar, no nosso proceder com as pessoas, no nosso trato uns com os outros. A presença de Deus, a vida de Jesus em nós, vai ser algo visível se nós verdadeiramente andamos na graça de Deus. Olha no versículo 11, que coisa preciosa. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. A graça de Deus se manifestou aos homens. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Olha que maravilha que é a graça de Deus. Ela nos liberta desse mundo. Ela nos liberta. Para quê? Para que nós possamos renunciar à impiedade, renunciar à maldade, renunciar ao pecado, renunciar aos desejos da carne. E agora nós possamos viver neste século, ele diz neste presente século. Não importa as trevas que nós temos visto ao nosso redor, não importa a decadência dos costumes morais. Eu falo aos mais novos aqui, eu com 50 anos, o que nós temos visto nessas últimas 3 décadas equivale a séculos de decadência da humanidade em outras épocas. Tão rápido os costumes foram mudados, coisas que nós jamais imaginaríamos ver quando eu era criança, nós temos visto hoje a céu aberto. A degradação, a falta de temor de Deus, o desrespeito, a imoralidade, a linguagem obscena, tomando conta de tudo. Ele está falando assim, não importa, nesse presente século nós somos chamados para viver de uma maneira sóbria, uma maneira justa e cheia de piedade. Dizendo assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. No versículo 15, Paulo diz assim, fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então Paulo está orientando a Tito como ele deve conduzir a igreja, como ele deve ensinar a igreja que eles devem se portar de maneira digna, que ele fala que ele deve fazer isso com toda a autoridade. Então, dentro da graça de Deus, dentro dessa liberdade que Cristo nos dá, a igreja continua sendo ordeira, a igreja continua vivendo debaixo de submissão ao governo de Cristo através do Espírito Santo, sendo governados por eles, dirigido pelo Espírito Santo.
Então, nós temos que desfazer de vez essa ideia de que viver pela graça, ou pessoas que pregam a graça, se genuinamente pregam a graça, eles não estão pregando libertinagem, eles não estão pregando uma doutrina que te permite ser livre para fazer o que você quiser. Nós somos livres para sermos servos da justiça. Foi isso que nós vimos aqui nos textos que nós lemos. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Nós somos livres para oferecer os nossos membros como instrumento de justiça. Nós somos livres para viver na presença de Deus. Então, irmãos, isso tem que estar bem arraigado no nosso coração. Muitas vezes, por causa de coisas que Deus ainda não teve acesso em nossa vida, ou porque nós verdadeiramente ainda não conhecemos a graça de Deus, então nós podemos usar essa mensagem de que nós somos livres e que nós vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei, para vivermos de uma forma desonrosa, e isso nunca foi o plano de Deus para nós. Amém? Toda vez que a igreja se distancia do princípio cristão, toda vez que a igreja se distancia da piedade e tenta viver como o mundo, tenta viver próximo do que o mundo é, isso sempre levou a igreja a muita degradação. Várias vezes na história, várias vezes quando nós estudamos as idas e vindas da igreja, quando a igreja se distancia da piedade, se distancia de um viver santo, reto diante de Deus, ela se corrompe. Ela se enfraquece, ela perde a graça de Deus, ela perde o poder de Deus. E não é isso que nós queremos para as nossas vidas. Deus está nos chamando para vivermos pela sua graça. Deus está nos chamando para sermos santos diante dele através da graça de Deus em nossas vidas. Amém? Então, a diferença básica que nós temos que ter bem alicerçado nos nossos corações é que eu não posso fazer nada para me tornar agradável a Deus. Eu não posso fazer nada para me salvar. É inútil eu pensar que eu posso melhorar, que eu posso deixar algumas coisas para trás para poder me aproximar de Deus. Isso não funciona. Né? Quantas vezes eu já escutei pessoas falando assim, eu não nasci de novo porque eu ainda preciso ter uma obra de submissão no meu coração. Isso não existe. Biblicamente, isso não existe. Eu não posso ir me esforçando, me submetendo a Deus para um dia nascer de novo. O novo nascimento, a salvação, ela vem pela graça mediante a fé. É quando eu creio, é quando eu recebo a palavra de Deus no meu coração e eu creio na palavra de Deus e eu recebo pela fé a graça salvadora, então o novo nascimento vem. E a partir daí, a graça de Deus dentro de nós, é isso que nós lemos aqui. Ela vai sim nos levar numa vida de santificação, numa vida de justificação, porque isso é o plano de Deus para nós, nos resgatar do poder do pecado. Amém? Mas essa diferença tem que ser muito nítida. E mesmo depois que nós recebemos a graça de Deus e nós começamos a ver os frutos dessa graça transformadora em nós, aquelas coisas que nós amávamos, aquelas coisas que nós praticávamos e de repente nós não temos mais desejo para aquilo, nós não queremos mais viver daquela forma, nós queremos viver de uma forma que agrada a Deus. Mesmo quando isso começa a acontecer, eu preciso ter todo o cuidado para não pensar, olha só agora como eu estou andando bem, olha só como agora eu não vivo mais naquele pecado, e começar a me distanciar da graça de Deus. O tempo todo eu tenho que ser consciente, foi a graça que me alcançou, foi a graça que me transformou, foi a graça que me salvou. Nós vemos na vida de Paulo, e historicamente falando, olhando os escritos, olhando a história narrada em Atos, Paulo foi, aos nossos olhos, o maior dos apóstolos. O que mais escreveu, o que mais teve viagens missionárias, o que mais igrejas fundou, o que mais doutrina trouxe, mais ensinamento à igreja, foi Paulo. Eu creio que ele sozinho fez mais do que todos os outros 12 juntos. Mas Paulo se olhava e se via como? Ele falava assim, eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem era digno de ser chamado apóstolo. Então Paulo entendia totalmente a graça de Deus. Mesmo que ele era um homem que tinha se abnegado, que tinha rejeitado a glória dos homens para viver naquele farisaísmo, ele tinha feito da sua própria vida um sacrifício vivo a Deus. Ele fala, ele estava sendo oferecido como libação. Mesmo assim, ele sabe, não havia nada nele, ele sabia que a justiça dele era como trapo de imundície. Ele reconhecia e viveu cada dia da vida dele pela graça de Deus. E é isso que Deus espera de nós também. Amém?
Eu espero que isso tenha te dado mais entendimento, tenha aberto um pouco os seus olhos e que nós possamos realmente discernir se nós estamos andando na graça de Deus. Porque quando nós estamos na graça de Deus, o poder transformador do Evangelho muda as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Tua glória enche toda a terra, teu nome é sobre todo nome, tu és o dono da minha vida, é só em ti que tenho salvação, tu és o dono do meu querer, e os meus lábios pra sempre te adorarão. Tua glória enche toda a terra, teu nome é sobre todo nome, tu és o dono da minha vida, é só em ti que tenho salvação, tu és o dono do meu querer, e os meus lábios pra sempre te adorarão, e como os anjos te adorarei, e aos teus pés me prostrarei, tu és minha vida, o meu louvor, e ao teu nome exaltarei. Tua glória enche toda a terra, teu nome é sobre todo nome, tu és o dono da minha vida, é só em ti que tenho salvação, tu és o dono do meu querer, e os meus lábios pra sempre te adorarão, pra sempre te adorarão, pra sempre te adorarão. Aquele que morreu, mas que a morte venceu, mas que a morte venceu, aquele que ressuscitou, sobre a morte triunfou, sobre a morte triunfou. E agora sentado está à direita de Deus Pai, tem poder sobre terra e céu, tem nome sobre todo nome, ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor. Tem poder sobre terra e céu, tem o nome sobre todo nome, ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor. Aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou